A nossa convidada desse episódio é uma escritora, para-atleta e influencer digital. Por causa da diabetes e uma cirurgia mal sucedida, perdeu 95% da sua visão, quando ainda tinha apenas 20 anos. Depois de chegar ao fundo do poço, se tornou uma ativista dos direitos da pessoa com deficiência e encontrou no esporte um novo caminho. O seu livro, Vida que Segue, é um relato impactante das suas vivências. Para saber como concorrer a um exemplar, fica conosco até o final desse episódio. Se você conseguir manter ela estável, você não vai ter problemas com a sua diabetes, entendeu? Sim. Você vai evitar as consequências. E é isso que a gente não tinha naquela época, né? Esse controle adequado. Era medir um dia, 5 dias depois você estava medindo. Eu luto muito para preservar o que eu tenho do renal. Tipo, vamos lutar para você voltar a enxergar? Primeiro meu rim, entendeu? Daí, tipo, não, você queria voltar a enxergar? Até queria, mas primeiro minha função renal. E daí, realmente, eu virei e dei, meu Deus, por favor, me ajuda, me dá um ânimo, para que eu não estava com vontade de fazer mais nada. E eu pedi a Deus, por favor, me ajuda, que eu preciso renovar minhas forças. E por incrível que pareça, o Cisco apareceu e me chamou para ir trabalhar na escolinha de surf. Aquilo para mim foi uma resposta de Deus, cara, na minha vida. Porque eu tava muito mal. Porque incluir não é você pegar uma pessoa com deficiência e jogar num local e deixar ela com um mobile. Não. Incluir é você dar a oportunidade dessa pessoa participar. Dar a oportunidade dessa pessoa ter voz. Dar a oportunidade dessa pessoa mostrar. Isso é incluir. Você respeitar a ideia, a capacidade dela. E ali existe isso. Pessoas que me escutam, pessoas que me respeitam. Eu nunca estive num lugar de inclusão como é a escola de surf adaptada. Porque existem pessoas que realmente respeitam a pessoa com deficiência. Olá, estamos começando mais um episódio de Papo On Podcast e hoje a gente tem como convidada uma pessoa que é escritora, atleta paralímpica, tiktoker, tem uma vasta história, tem muita coisa para contar com a gente, né, Dai? É, isso mesmo. Jennifer Ribeiro, um prazer te receber aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aí compartilhando um pouco da minha história. Muito obrigado. De pronto, quando a gente conversou, por indicação do Cisco Aranha, você já topou, a gente só organizou a agenda, né, para ser de um dia que você tivesse disponibilidade para vir. Agradecer também sua mãe que te acompanha, que está aqui conosco também nos bastidores, acompanhando esse bate-papo. E aí a gente tá aqui com o livro, né, Vida que Segue, um propósito para inspirar e motivar. E a gente já deixa você ligado, né? Você ligada. No final desse episódio, você vai ver as formas que terá para mandar uma mensagem e participar de um sorteio que a gente vai fazer no próximo episódio do Papo On Podcast. Um dos pontos que me chamou a atenção logo, né, no início do livro é que você cita uma frase que é um antigo dito popular, né? Que assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Qual é o peso dessa frase para você? Eu acho que é uma frase completamente preconceituosa, né? Porque o que os olhos não veem, o coração sente e muito, né? Às vezes a gente só aprende mesmo passando por isso, né? Porque, claro, eu não desejo a ninguém que passe por tudo que eu passei, né? Para aprender que essa frase não tem o menor sentido. Mas eu sinto muitas coisas e nem por isso eu estou enxergando. Então a gente precisa, antes, né, de falar qualquer coisa, a gente precisa olhar para o lado e perceber o outro, né? E eu aprendi muito vivendo o que eu vivo hoje. Isso, hoje ainda antes de gravar, eu estava conversando com uma amiga que trabalha aqui conosco, né, com a Rainara, exatamente sobre isso, né? Que às vezes as pessoas falam coisas e não se preocupam de como aquilo vai chegar para quem está ouvindo, né?
E felizmente o mundo tem mudado nesse aspecto de forma positiva para que a gente se policie mais, reflita mais, né, sobre o que a gente fala e que impacto isso vai ter na vida de quem está ao nosso entorno. Porque brincadeiras que antes eram comuns e que machucavam, mas as pessoas se calavam, hoje já se tem um outro olhar, né, de respeito. E acho que isso me chamou a atenção, porque quando eu li, eu pensei exatamente isso. É algo que às vezes as pessoas falam sem nem pensar no quão agressivo está sendo, né? Mas que é preciso que a gente realmente passe a refletir a às respeito. vezes fala, não pensa no contexto, não pensa em quem vai ouvir, como é que vai receber isso, né? Ou se eu posso afetar ou não alguém, né? Eu participei de uma palestra uma vez em São Paulo do Leandro Carnal, um filósofo, né? E ele coincidiu de numa das falas dele ao longo da palestra, ele fazer uma brincadeira sobre alguém com mal de Alzheimer, né? E na plateia tinha uma pessoa que eu conhecia que a mãe estava com Alzheimer. E aí eu fiquei imaginando como aquela piada doeu nela. Sim. Né? E aí, então você vê que um cara que tem uma expressão, né, um filósofo, e que nem ele se deu conta daquilo que ele estava falando, o quão duro podia ser para alguém que estivesse naquele ambiente. Né? Então, é um processo mesmo que a gente precisa evoluir enquanto sociedade. Eu acho que alguns momentos podem acontecer de a gente falar coisas sem pensar mesmo, né? Mas se todo mundo estiver aberto a ouvir e as outras, olha, eu percebi que você falou tal coisa que não foi tão legal. E a pessoa estiver aberta a receber, ela fala assim, nossa, é verdade. Eu falei, sem pensar, não vou mais falar. As pessoas também estarem abertas a pontuar sem ser uma crítica agressiva e o outro estar aberto a ouvir aquilo e falar, realmente, eu não fiz por mal, mas vou repensar isso, não vou mais fazer, né? Não cair naquela de dizer que tudo é mimimi, né? Que hoje então, também é moda, né? Isso que eu vejo, assim, que nem a questão, né, de fazer brincadeiras com pessoas com deficiência, né? Ah, não, mas hoje em dia tem até pessoas com deficiência que fazem stand-up e tal e zoam com a própria deficiência. Quando uma brincadeira ofende, isso não é uma brincadeira, é um desrespeito. E eu não acho que muitas pessoas com deficiência aceitem essas brincadeiras. Não, elas acabam aceitando para estar inserida no meio. Mas isso não quer dizer que não tá deixando a pessoa triste. Eu não gosto, eu não faço. Então, como eu não gosto, eu não vou fazer com outro, eu não quero que façam comigo. E eu já vi muitas pessoas, eu convivo com muitas pessoas com deficiência, eu já vi pessoas aceitando para estar, legal, eu tô com o pessoal, tô brincando, mas não é legal. Não é legal. Você brincar com algo que ofende, não é legal. Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam ter respeito. Será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Pô, por que eu vou fazer com ele? Né? Sim. E como que surgiu a inspiração para o livro? Eram textos que você já vinha escrevendo, ideias que você já tinha? Ou de repente pintou aquela assim, vou fazer um livro e começou a escrever? Eu comecei a escrever assim, mas era muito pouco, assim, em 2016. Eu tinha muita vontade, né? Porque falei, não é possível que eu tenha passado por tudo por acaso, não. Eu acho que eu tenho que compartilhar para estar ajudando. Então, desse ponto, eu queria muito estar transmitindo para as pessoas algo que pudesse ajudá-las. Então, em 2016, eu comecei a fazer um rascunho, assim, mas não tinha, assim, aquela ideia de que vai sair, vai acontecer. Fazia mais para mim. Então, eu conversei com um amigo, né, que é o jornalista, né? E daí eu falei para ele, o que você acha dele? Ele falou, pô, eu acho legal, pô, eu acho que essa ideia é bacana, tal. E daí ele foi me dando um suporte. E daí meu pai faleceu em 2019. Quando meu pai faleceu, isso parece que fez com que me desse uma injeção de ânimo para que eu conseguisse concluir, né?
Então, eu consegui concluir mesmo no final de 2019. E daí meu amigo pegou, deu uma olhada e falou assim, meu, dá pra fazer. Ele fez uns acertos e tal. Só que assim, como que a gente vai fazer? Vamos tentar aí uma vaquinha, né? Para conseguir arrecadar o necessário para você fazer a publicação. Tava muito difícil. E o Cisco viu, né, o empenho, e daí ele falou, não, a gente vai conseguir e tal. Pegou o que a gente tinha da vaquinha e conseguiu daí o patrocínio do Christian Walters, né? E ele daí completou pra gente, a gente conseguiu concluir e publicar o livro. Então foi um trabalho assim de formiga, né? Mas assim, que já vinha sendo trabalhado há muito tempo, né? Um projeto de bastante tempo. E graças a Deus, assim, ele colocou pessoas realmente que estavam empenhadas a ajudar. Te ajudaram a tornar realidade esse sonho. E você falou da questão, né, do falecimento do seu pai. De alguma forma, escrever o livro, né, todo o trabalho de produção, de editar, de lançar, também serviu como uma forma de terapia para esse momento de luto? Por incrível que pareça. Eu fiquei, durante o tempo que eu fiquei, 2019, meu pai faleceu em fevereiro, né, de 2019, eu fiquei muito abalada, isso mexe comigo, assim, e quando eu tava começando a querer voltar a fazer as coisas, ir até pra academia, eu fiquei bastante tempo sem ir pra academia, e voltando, aí entrou a pandemia. Então eu fiquei 2 anos em total reclusão. Era tão necessário eu estar saindo de casa, né? E eu fiquei naquele reduto, assim, vivendo ali e olhando para aquelas paredes. E aquilo foi bem... Mas Deus esteve do nosso lado em todos os momentos, porque foram momentos difíceis. Mas a gente conseguiu superar aquelas dificuldades. E daí ter a possibilidade de estar vivendo, né? Que eu vivo na escola de surf, né? Com pessoas com deficiência, isso faz com que eu olhe para o lado e fale, eu tô no lugar certo, sabe? Cada história que entra ali, cada pessoa que entra, é uma motivação e é um combustível para que eu possa falar assim, eu consigo. Você olha assim e fala assim, a minha dificuldade é muito pequena, né? Você olhando realmente, a minha vida é assim, eu perceber o outro para conseguir seguir adiante. Mesmo sem enxergar direito, eu consigo sentir que eu sou capaz de caminhar. A tua deficiência, né, veio por causa da diabetes, que já chegou na sua vida, você ainda pequena, né? Foi com 9 anos. Com 9 anos, eu fiquei 4 dias em coma. E acho que... Como foi esse processo do coma? Como foi você lidar com isso? Então, eu acho que quando você é pequeno, né? Quando você é criança, você não consegue ter a noção do quão grave é. Você tem a sua mãe que tá ali, tá fazendo o seu alimento e tal, e eu fui me adaptando à alimentação, né? Mas na adolescência, que você começa a conviver com outras pessoas e conhecer coisas novas, né? Você quer... Eu, pelo menos, olhava e, assim, eu com diabetes, eu não queria que as pessoas soubessem que eu tinha diabetes e eu me sentia um ET. Porque na própria escola, onde eu estudei no Algacuri, eu sofri um bullying, sabe? Me chamando de caveira, me chamando de adoçante, e falaram que eu ia, se encostassem em mim, as pessoas iam pegar a mesma doença do Cazuza. Então eu repudiei demais a diabetes, porque eu sofri muito, muito, muito. Então eu não queria que ninguém visse
que eu era diferente, né? Eu me sentia diferente. E daí eu tentava evitar, eu queria ser igual, comia uma bolachinha traquinas, né? Comia uma coisinha ou outra. Diferente, porque eu não podia falar, eu não posso comer isso, não. Eu posso, eu vou comer, eu posso comer. Então você não tem muita noção do quão arriscado aquilo é. Até que chegou um extremo, né? Você entrou em coma porque você teve um pico, né? Isso daí eu já tava já tava até mais velha, né? Tava com 21 quando eu entrei nesse pico de entrar em coma e ficar 5 dias acordada na UTI. Então, quando eu entrei em coma nesse período, eu decidi que eu não ia mais abusar. Eu falei, eu não quero mais viver isso, porque eu via pessoas entrando vivas e saindo mortas. E daí eu tinha 21 anos. E aquilo foi assustador para mim. Eu tomando banho na cama, sabe? Era muito, muito constrangedor e difícil. E daí eu falei assim, eu não quero mais passar por isso. Eu não quero. E a partir daquele momento, eu comecei a fazer tudo tão certinho, mas daí o tempo de descuido acabou refletindo, mesmo depois de ter me conscientizado da gravidade que era a doença. O seu tipo de diabetes é tipo 1? Tipo 1, insulino dependente. É quando o pâncreas não produz, né? Nada. O hormônio e aí precisa repor. Isso você descobriu bem pequenininha? Bem pequena. Desde que eu descobri, eu tomava injeção. Injeção. Né? Tomava injeção. E você não era uma criança que gostava de muito doce, né? Não gostava de muito doce. Eu lembro que a minha mãe sempre falou que ela tentava colocar o doce na minha boca, eu cuspia. Eu não gostava de doce. Mas depois que eu fiquei com diabetes, eu passei a gostar demais de doce. Só pra contrariar, absurdo, né? Só pra contrariar. Absurdo. Eu que não gostava de chocolate, passei a gostar demais de chocolate, sabe? Assim, e doces, assim, totalmente inusitados, assim. Então você acabou vivendo os extremos ali, né? Tanto de ter o baixo peso por causa da diabetes e depois por não ter um controle disso. E foi ao outro extremo, que era ter um ganho de peso alto, né? Você teve. Foi, e eu fiquei dos 9 anos até eu acho que os 15 eu fazia balé. Então era uma exigência assim, você tem que ser magérrima, sabe? Sim. Tal, e não sei o quê. Então, depois que eu saí do balé, daí eu chutei mesmo o pau da barraca, sabe? O pé na jaca? Eu falei assim, não, agora eu quero ser do jeito que eu quero fazer, sabe? Aí eu ia pra feira hippie comer churros com as minhas amigas. E tipo assim, minha dieta era de 1.200 calorias. Aí ia pro McDonald's, sabe? Coitado, minha mãe nem fazia ideia, sabe, das coisas. Tomava Coca-Cola é um veneno pra quem tem diabetes, sabe? E eu tomava Coca-Cola. E daí minha mãe, coitada, fazendo comida, ela fazendo verdura e tal. Tá tudo certo, tal. Não, tá tudo certo. Mas não tava nada certo. Não tava, não. Porque eu não aceitava, eu era revoltada, né, com a diabetes, com a situação. E eu acho que o adolescente tem esse lado de desafiar, né? Vou fazer o que não posso fazer. E tem uma relação da criança também, né? Porque você tá vendo todo mundo comendo de tudo, né? Vai numa festa, é brigadeiro, é bolo, é salgadinho, é refrigerante. E aí você não tem a clareza, né, do porquê não. E aí tem um questionamento e uma vontade. E aí depois, quando chega a adolescência, você tem a clareza, mas você tem a revolta. Sim. E aí são os dois lados que se fecham, né? E isso, como você fala, acabou te impondo um preço alto, porque quando criança e adolescente você acabou abusando um pouco, e isso depois veio, mesmo quando você já desenvolve, vê a necessidade de se adequar, né, por uma preservação, né, uma autopreservação, só que aí alguma coisa já tinha passado do limite e não teve mais retorno, né? Então e o tipo 1, que é o seu, é mais grave do que o tipo 2. O 2 ele produz menos, mas ainda produz alguma coisa da insulina, então o corpo ainda tenta se regular ali por um tempo. Mas no seu caso, não, né? Então, eu achava isso também, mas eu acho assim que a pessoa que tem a diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, tem que ter a consciência de que a diabetes é grave. Ah, sim. Sabe? Por quê? Porque, não, eu tenho tipo 2 é fraquinho.
não é que é fraquinho, é que você produz ainda insulina. É o seu Porém- corpo que não tá sabendo utilizar ela, processá-la de uma forma adequada. Exatamente. Mas Aí as duas o que acontece? formas. Que nem minha mãe tava com tipo 2. A insulina dela tava parando de ser produzida. Por quê? Porque ela tava comendo muito açúcar. Então o que acontece? Tá forçando a produzir mais insulina. E tu vai gastar aquela gasolina que tá no teu organismo, porque tu tá queimando. Exatamente. E não tá entrando, entendeu? Então, quer dizer, tu tem que ter a consciência de que tudo que é em excesso vai te fazer mal. Fazer mal. Então, a alimentação é fundamental para uma pessoa que tem diabetes. Seja o tipo 1, seja o tipo 2. Se você tem o tipo 2 e acha que é fraquinho e que não vai pegar nada, esquece. Porque se você abusar, você vai se tornar um tipo 1. E daí... O negócio... Quem me dera ter o tipo 2, sabe? Porque eu ia ter uma consciência totalmente diferente. Do jeito que eu faço hoje. Sabe? Eu tô com um pouco de frio, que eu tô começando a tremer. Já vamos providenciar aqui. Começando a tremer aqui. Esse ar é danado. Tem hora que ele gela demais, tem hora que ele gela de menos. É, eu senti agora. Mas assim, você vivenciou tudo isso, né? E que orientação ou conselho você pode passar e às vezes se você tem hábito ou oportunidades de conversar com pessoas, crianças, jovens que tenham a diabetes, de você fazer esses alertas. Como é que você chega a conversar sobre isso? Que abordagem que você faz de conscientização? Porque a tua vivência é muito significativa e muito importante para servir de exemplo, né? De que as pessoas têm que, se não se cuidarem, paga-se um preço. Por mais que você tenha feito desse limão uma limonada, paga-se um preço, né? E aí a importância de mudar de postura. Então, eu vivi numa época em que a diabetes era muito difícil, porque a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, assim, era... Não pode. Hoje a gente já tem essa flexibilidade, porque há contagem de carboidratos, há o monitor que até é dado, concedido pelo governo. Então, assim, as fitinhas, antes a gente tinha que pagar muito caro para ter 25 fitinhas. Hoje o governo dá. Então, você tem que fazer o controle, entendeu? Você tem que medir sua glicemia, ver como é que ela tá, não deixa ela alterada. Se tiver muito além, reduza, né? Tome insulina para reduzir. Se você conseguir manter ela estável, você não vai ter problemas com a sua diabetes, entendeu? Sim. Você vai evitar as consequências. E é isso que a gente não tinha naquela época, né? Esse controle adequado. Era medir um dia, 5 dias depois você estava medindo. Não entendeu? era uma coisa diária. E sendo que essa variação essa oscilação pode ser muito rápida, né? É essencial para o controle. Hoje eu meço de 6 a 8 vezes por dia, entendeu? E é isso que ajuda. Entendi. Né? Eu com insuficiência renal eu mantenho estável há mais de... Quanto tempo eu tô? Olha, vai quase 20 anos com insuficiência renal. E você já teve estratégias diferentes, assim, Jennifer, por exemplo? Olha, eu medi, tá ok, mas eu vou ter uma festa. E aí? Aí eu conto carboidratos. Vou comer quanto de bolo? Vou comer 100 gramas. Aí eu tenho que fazer a contagem. Aí Cada você já tem uma noção gramas, também do tamanho, assim, esse pedacinho já tem mais ou menos tantas gramas, eu posso comer um pedaço desse tamanho? Sim, você já tem mais ou menos uma noção do tamanho, de quanto da quantidade. Tem. E tudo que eu não tenho noção, eu vou no Google pra ver. Olha, tá vendo? Procuro no Google. Quanto que uma tem ferramenta a teu favor agora. Quanto que tem eu adoro ouro branco, né? Aquele chocolate. Quanto que tem? 25 gramas. Então eu já sei que eu tenho que tomar 2,5 unidades de insulina. É muito importante você ter essa noção. Né? E é assim, o médico falou que é 1 unidade para cada 10 gramas. Você fez, vai dar certo. Sabe? É um controle assim. O teu médico tem que ser teu amigo. Teu parceiro, que é uma parceria mesmo que dá certo. Então você não precisa se limitar o tempo inteiro de não comer nada
olha, qualquer coisa que contenha um açúcar eu não vou comer, mas você tem que ter a consciência do que fazer se você vai consumir aquele alimento, em que quantidade, não pode ser... Não é uma coisa também que você faz todo dia, né? Não, porque Toda também hora. porque eu também quero muito, eu me preocupo também com o físico, né? Bastante, assim, eu gosto muito de atividade física. Então, assim, eu sei da importância, né, de estar controlando o meu peso. Então, assim, eu não abuso, né? Naturalmente você já não abusa. Por exemplo, Buscando qualidade de vida também. hoje tô comendo, 2 pedaços de pizza, vou comer pizza de novo. Daqui a 2 semanas, ou mais até. Ou mais. Passo bastante. Eu não me limito hoje. Eu quero comer isso, eu posso comer, mas eu conto quanto que tenho de carboidratos. Você faz um controle Vai ali. fazer um contrabalanço. Aí você vai ali você comer um pouquinho mais, em outra coisa você vai menos, para poder diariamente você ter aquela quantidade ou próximo dela, para que não desbalanceie o seu controle tanto da diabetes quanto a questão renal, todas as implicações que tem. O seu problema, a sua questão da insuficiência renal é decorrente da diabetes também. Também. Eu perdi a visão e daí... Não, foi antes até de perder a visão. Eu trabalhava na policlínica do Gonzaga. E daí eu comecei a inchar. Eu não sabia da onde, por quê. Eu sei que eu tinha uma bota que tinha um zíper assim, e bem alto, assim. O zíper da bota não fechava. E daí eu colocava o dedo assim, ficava a fundo, sabe? Nossa, o que tá acontecendo no rosto, aqui nas partes baixas, assim. E daí eu fiz um exame de urina que tinha, eu lembro até do nome dela, a doutora Kátia, falou assim, eu vou pedir um exame de urina seu. Ela pediu dela, você já foi num nefrologista? Não, nunca fui. Dela, seria bom você procurar um nefrologista, porque seu exame deu uma alteração aqui. E daí foi muito rápido, assim, eu fui no nefrologista, e daí ele falou que eu tava até com hipertensão renal, uma coisa assim. E daí ele falou que eu tava com, acho que era 75% da função renal. Mas eu ainda não tinha entendido muito bem. O que estava acontecendo? Não tava, porque assim, eu só me dei conta da gravidade da situação na perda da visão mesmo, sabe? Tipo, caramba, eu perdi a visão. Talvez foi o que te afetou mais. Hoje, a minha consciência a perda da visão dos males é o menor, sabe? Hoje mudou. Ficaria bem... hoje sim. Na época, não. Na época, sim. Tanto é que quando eu perdi a visão, eu tive muita vontade de morrer, né? Porque meu mundo caiu mesmo. Tipo, eu falei, e agora? Tudo que eu sonhava não vai acontecer, né? Eu imaginei. E... agora, eu penso assim, por mim, assim, ficaria tranquilo, assim, sem a visão, mas com o rim 100%. Ah, sim. Sabe? Se pudesse fazer uma troca... Então, assim, eu luto muito. O que você queria na sua vida? Você preferia voltar a enxergar ou ter a função 100% do seu rim? Não, ter a função 100% do meu rim. E ficar sem enxergar, pra mim, era de boa, sabe? Eu luto muito pra preservar o que eu tenho do renal. Tipo, vamos lutar pra você voltar a enxergar? Primeiro meu rim, entendeu? Daí, tipo, não, você queria voltar a enxergar? Até queria, mas primeiro minha função renal. Mas você tá certo, o rim é muito importante. Até porque... muito importante mesmo. Se você volta a enxergar, mas se o rim não funcionar legal, também não vai adiantar Exatamente. nada, né? Porque você vai ter uma série de impactos e já ao contrário, se o rim tiver legal, aí depois recupera a visão e aí sim você tem outras oportunidades, né? Então é uma coisa que e a gente às vezes não se dá conta, né? Do funcionamento dos nossos órgãos, de qual o papel que cada um deles tem, qual a importância, e às vezes a gente abusa dos coitados, né? Sim. A gente sacaneia eles. Eu tenho um pouco de gordura no fígado e às vezes, ultimamente, eu tenho tentado me controlar mais,
porque ele grita no dia seguinte se eu abusar, Ah, é? né? Então falo, não posso pisar aqui, porque senão amanhã ele vai falar, ó, rapaz, você abusou. Então, é uma questão tem que a tomar gente cuidado. precisa realmente se atentar, né? É porque quando a gente tá mais novo, a gente não pensa nisso, né? Você não, Não pensa assim, pensa. eu vou comer isso aqui, é saudável, é bom, não é bom? Ah, se isso aqui não é saudável, eu vou comer só agora e vou demorar X tempo pra comer. Não, você não pensa nisso. Mas aí, depois, quando a gente fica mais velho, a gente fala, caramba, por que eu fiz isso? Por que eu não pensei? Até Mas sabe que eu converso com bastante gente que tem diabetes e tem gente que tá com muitas consequências e não tomam a consciência. Não toma. Daí eu falo, mas gente... Mas será que isso pode ser questão de saúde mental? Porque a gente leva muito pra comida uma fuga de problemas, de coisas que a gente não consegue resolver por questões de saúde mental, sabe? Eu não tô bem comigo mesma ou eu tô com algum problema que eu não consigo resolver e aí a minha fuga é a comida, né? Porque é o que me gera prazer, Então, eu tenho uma amiga... teoricamente. Que eu lembro que quando eu comecei com a insuficiência renal, eu falei pra ela, eu tinha 1,9, eu acho, e ela tava com 0,9, por exemplo. Não tinha. E daí ela falou assim pra mim, você acha que vale a pena você se restringir? Aí eu falei assim, até onde eu puder evitar de ir pra uma hemodiálise, eu vou fazer. Aí ela falou assim, se tiver um problema renal, ela falou assim, eu vou comer tudo enquanto até puder. 2 anos depois, ela descobriu que ela estava com insuficiência renal. Nossa. E 1 ano e meio depois, ela já estava transplantando. Então, assim, o pessoal acha assim... o médico concorda comigo. Enquanto eu puder preservar o que eu tenho, Sim. é a melhor coisa. Ah, tudo bem, o transplante é uma coisa bacana, tal, né? Tem hora que é muito necessário não ter outra opção. Ele falou, quando é extremamente necessário, legal. Mas se você tem o seu, né, que dá pra você manter, por que você vai desgastá-lo? Não, mantenha o que você tem. Ele falou pra mim, você tá certíssima, porque as meninas mesmo falavam, aproveita, come tudo pra comer e fazer o transplante de uma vez. Eu não. Enquanto eu puder manter e tudo que vai surgindo de novidades, eu vou atrás. Então, assim, se você vier pra mim e falar assim, olha, surgiu um medicamento novo, tal, que nem o meu cardiologista falou de um medicamento, tal. Eu fui lá no meu nefro, tudo que eu vou fazer eu falo com o meu nefro. Eu fui com o meu nefro, falei com ele dele, não, olha, vamos fazer assim, quando você tiver com a glicemia estabilizada, tal, você vai poder tomar esse medicamento que ele altera a glicemia, mas daí com a outra bomba, tal, tudo é combinado, sabe? Pensado. Tudo que eu faço. Própolis faz bem, melhora, melhora, então eu vou tomar, é horrível. É muito ruim. Eu coloco no café e tomo, entendeu? Então, tudo que pode fazer para melhorar a minha condição, eu faço, entendeu? Lógico, até porque você vê que, né, a questão do transplante, é uma conquista humana, né? A possibilidade do transplante, mas como você falou, quanto mais você conseguir adiar esse momento e preservar a sua função, é melhor, porque o transplante também implica em restrições, em cuidados para o resto da vida. Exatamente. A pessoa não acha que ela vai fazer o transplante e tocar a vida sem nenhum tipo de sequela, né? São medicações que você tem que tomar para evitar a rejeição, e às vezes essa rejeição pode acontecer muito tempo depois do transplante. É que as pessoas parece que vivem numa outra dimensão, né? Não se atentam aos detalhes. Tem a solução, vou meter o louco e vou... E não é assim, né? E você desperdiça a sua vida, a vida de outras pessoas, porque à medida em que ela é inconsequente nesse aspecto, ela também está tirando a vez de alguém que de repente precisaria mais daquele transplante do que ela, né? Por uma mera banalidade. Já que eu perdi mesmo, dane-se, vou deixar zerar, né? E não pode ser desse jeito, né? Uma coisa que é complicada da gente compreender às vezes a forma que as pessoas enxergam as coisas, veem no sentido do sentimento, né? De pensar assim, poxa, por que eu vou fazer desse jeito e gerar um dano para mim mesmo e para terceiros, né? Então é complexo. Você colocou assim que quando você teve a perda, né,
bastante significativa da sua visão. Você também teve episódios familiares de luto que você relata no livro, a perda do seu avô, a perda do seu pai, né? Como é que foi lidar, né, com esses processos? Você acabou você mesma falou de uma questão de depressão, né? Qual foi o teu caminho para virar essa página, para sair desse lugar, né, que muitas pessoas enfrentam? Eu já passei por isso também, né? Também em função de perdas pessoais, a gente acaba parecendo que o mundo não tem mais cor, né? Não tem mais vida, e a gente entra nesse caminho. Como é que foi para você buscar a porta de saída? Então, quando o meu avô faleceu, eu tinha 20 anos. Perder um avô não é fácil, ainda mais meu avô, que foi muito importante nas nossas vidas. Meu avô era um suporte, assim, indescritível. Mas eu não sabia o que era, porque, assim, eu sempre vi pessoas relatando a perda de pai e de mãe, e eu não sabia o quão doloroso isso era. Eu não tinha a menor ideia. Eu acho que quem tem pai e mãe não sabe a dor que é não ter um dos dois. Então, assim, por mais que você brigue, né, com eles, porque a minha mãe é teimosa pra caramba, né? Você briga muito com a sua mãe? Eu brigo pra caramba com a minha mãe. Eu brigava muito com meu pai. Mas, assim, a ausência na nossa vida de pai e de mãe é uma coisa que ninguém substitui. Ninguém. E, assim, o luto de pai e de mãe, eu não tenho da minha mãe, graças a Deus, mas o luto do meu pai não é uma coisa assim, passageira, não é. Parece que a gente vai conviver com isso, a gente vai se adaptar, porque a gente tem que se adaptar, mas a vida nunca mais vai ser a mesma. Então, assim, eu tava numa situação ali de viver as coisas que eu vivia há muito tempo. E daí, realmente, eu virei e dei, meu Deus, por favor, me ajuda, me dá um ânimo, para que eu não estava com vontade de fazer mais nada. E eu pedi a Deus, por favor, me ajuda, que eu preciso renovar minhas forças. E por incrível que pareça, o Cisco apareceu e me chamou para ir trabalhar na escolinha de surf. Aquilo, para mim, foi uma resposta de Deus, cara, na minha vida. Porque eu tava muito mal, gente, vocês não têm noção. E de olhar assim pro carro e falar assim, cara, eu não quero mais viver. Porque eu ficava só pensando que, assim, eu não vou ter minha mãe depois, como que eu vou fazer? Porque meus pais foram os grandes alicerces da minha vida. Perder a visão me fez encontrar ou redescobrir meus verdadeiros e grandes amigos na vida. Porque eu perdi todos os meus amigos, né? As pessoas que conviviam comigo simplesmente desapareceram, sabe? Então, assim, eu era uma pessoa que, assim, meu telefone não parava de tocar no final de semana. Jennifer, vamos fazer isso? Eu não precisava ligar pra ninguém. As pessoas me ligavam. O tempo inteiro te procuravam. O tempo inteiro me procuravam. Eu saía de, tipo assim, de terça, o único dia que eu não saía era segunda. Saía de terça a domingo. Era muita gente procurando mesmo. E, de repente, todo mundo desapareceu. Então, assim, eu percebi assim, no momento que você mais precisa, não é porque não gostem de você, é porque, de repente, você vai dar um trabalho pra pessoa. E quem é que vai querer te levar pra uma balada à noite e, quer ir no banheiro? Vamos no banheiro. Tem gente que não se importa, mas a maioria das pessoas se importam. Legal, eu tenho um amigo que é bem amputado. E o pessoal ia na casa dele, pegava ele com a cadeira de roda pra levar pra tudo que era lugar. Comigo não aconteceu. Você não tinha amigos legais? Não sei, mas comigo não aconteceu. E, tipo, eu acho que nem era um trabalho você, de repente, me acompanhar até o banheiro. Entendeu? Sim. Mas, porque somos jovens, entendeu? E, tipo, alguém vai querer ficar, né, monitorando você e te auxiliando. Não, eu quero curtir. E tudo bem, eu tenho que respeitar. Isso é da pessoa. Então, assim, meus pais passaram a ser, assim, meus grandes amigos de verdade. Eles já eram, e eu redescobri. Então, assim, me incentivava. Minha mãe é minha parceira de vida. Vai, viaja, tal, e faz tudo que eu quero, e tá aqui, sabe, tá ali. E mesmo, é a minha amigona. E o meu pai também era meu amigo.
Então, perder ele foi muito difícil para mim. Talvez se eu não tivesse me tornado PCD, né? Não tivesse enfrentado tudo isso, eu não teria visto a preciosidade que os dois eram na minha vida. Então, por isso, eu louvo a Deus de ter perdido a visão, porque realmente eu pude dar valor a quem realmente tem valor na minha vida, que são os dois. Os dois são as pessoas mais lindas e importantes que eu tive na minha vida. Então, para mim, eles estão acima de qualquer outra coisa. Para mim, poder dar qualidade de vida para minha mãe é a coisa mais importante que existe na minha vida. Ninguém nunca vai ser tão importante quanto ela, entendeu? Então, assim, aonde eu me esforçar para isso, eu vou fazer para vê-la bem, como eu poderia fazer pro meu pai, né? Então, assim, quando o Cisco veio e me chamou para ir pra escolinha, isso trouxe uma revida para mim. Chegar na escolinha e poder, é isso que eu tô te falando, histórias que podem transformar a minha vida. Eu olhar e falar assim, cara, eu consigo, sabe? São histórias incríveis, de pessoas incríveis, que eu não teria a possibilidade de conhecer. A gente tem mais de 200 e poucos alunos. São 200 e poucas histórias de mães de alunos, de família, sabe? Então, isso faz com que eu revigore a minha força, né? E me dê força para seguir adiante nas minhas lutas. Porque eu vejo que as minhas lutas são nada. Você começa a ter um grau de comparação, vamos dizer assim, Exatamente. né? Que às vezes você, quando tá olhando para dentro, você acha que o seu problema é o maior do mundo, né? E aí quando você alarga isso e você começa a observar, a ouvir, ter a escuta ativa mesmo, de você ouvir de verdade as pessoas, né? Não só simplesmente entrar num lado e sair do outro. Isso vai te abrindo, porque você começa, que você está falando, a perceber que tem situações bem mais complexas e que as pessoas estão ali enfrentando também, né? Então acho que isso realmente faz toda a diferença, né, Day? Com certeza. E aí, diante disso tudo que você passou, teve a questão da cirurgia também, né? Que foi um momento, assim, bem impactante desse processo que você passou, né? Conta pra gente como é que foi isso. Então, quando eu fui fazer a cirurgia, eu fiquei 1 ano e meio fazendo laser na vista, né? E eu também não conseguia ter uma noção do que viria, né? Do que aconteceria. Eu acho que eu vou fazer o laser na vista e vai dar tudo certo e não vai precisar de fazer nada. Então, pra mim, assim, na hora que o médico falou que eu ia ter que passar pela cirurgia, eu não tive medo, porque pra mim eu vou fazer a cirurgia e eu vou ficar legal. Aí, à primeira vista, né, eu uso uma prótese, né? Isso aqui não, eu tenho o globo ocular, mas ele atrofiou. Quando eu fiz a cirurgia da vista esquerda, eu já sabia mais ou menos assim que não ia ficar 100%, porque ele falou assim, você teve o descolamento da retina, então assim, o que você vê agora, vultos, vai melhorar um pouco, mas você não vai ter a qualidade que você tem na outra. Então eu já sabia que da vista esquerda, beleza, não ia ser 100%. Então, quando eu fiz a cirurgia e ele falou assim, não, deu tudo certo, vamos pra direita e tal. Fui fazer a direita, aí ele falou, eu tive a cicatrização hipertrófica, né? Então, assim, fiquei enxergando 3 dias bem, que era essa vista que eu tinha 60% de visão. Eu fiquei enxergando 3 dias, de pegar, assim, a descrição do shampoo e eu conseguia ler. No 3º dia, eu senti a minha vista meio embaçada. E quando eu peguei, não conseguia ler nada. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí a gente voltou no médico. Comecei a sentir muita dor na vista, muita dor. Aí ele sendo uma paciente pós-cirúrgica, né, de diabetes, ele acabou não olhando, né, mandou um estagiário passar um colírio e me dar Diamox, acho que era isso o medicamento, e voltar para casa. Isso foi numa sexta-feira. Volta no consultório na segunda. Quando eu voltei na segunda, a minha vista já tinha estourado. Eu tava com pressão alta na vista. Então ele me mandou para casa, eu tava com 55 de pressão, sendo que o normal da pressão na vista é 20, 21 ou 22.
Então tava muito alta. Quase o triplo. Muito alta. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, eu tenho 2 notícias pra te dar. Daí eu, pode falar dele, você não vai mais enxergar da vista esquerda. Pra mim isso não foi absolutamente horrível, porque eu já não tava enxergando legal da vista esquerda. Mas a vista direita... Não foi um baque, assim, Não. né? A vista direita, eu não tava enxergando tão bem quanto, né, 100%, mas eu me enxergava, eu conseguia ler, eu conseguia me virar. Fazia, às vezes, umas burrice lá de tipo, confundir margarina com cebola. Confundia. Como Mas, assim? Nossa, Essa foi boa. olha, foi uma viagem que eu fiz, a última viagem que eu fiz, a primeira viagem que eu fiz pra fora de São Paulo, isso foi em 2006. Eu falei assim, eu sabia que eu ia passar por uma cirurgia, daí eu falei assim, não, meu sonho é sair de São Paulo, eu quero viajar. Acabei indo pro carnaval com a minha tia e com o meu tio lá em Balneário Camboriú. Aí fui mó feliz, Santa Catarina e tal. Aí chegou lá na hora da refeição, eu enchi o prato assim, de uma bolinha, achando que era margarina. Aí meu tio virou e falou assim, o que é isso no seu prato? Aí eu, margarina dele, não, isso é cebola. Aí ele ia passar cebola em alguma coisa ia passar no cebola, pão. Eu que amo cebola, ia passar cebola no pão, né? Aí ele falou pra minha mãe, eu acho que ela não tá enxergando muito bem. Daí minha mãe, não, ela vai fazer a cirurgia, né? Aí eu fui pra essa viagem, voltei mó feliz, né? Porque, consegui fazer a viagem e fui fazer a cirurgia. Não comeu a cebola no lugar da margarina. Não comia cebola. Aí, quando o médico virou e falou que eu não ia enxergar mais da vista esquerda, pra mim não foi, assim, um baque. Porque eu já não tava enxergando, sabe, legal da vista esquerda. Aí, ele falou assim, eu tenho uma coisa pra te falar, tipo... Eu não tava enxergando nada da vista direita, nada. O que eu enxergo hoje, mas perto do que eu enxergava, era nada. Aí ele virou e falou assim, e você vai enxergar o que você tá enxergando. Eu bati assim na mesa, quê? Aí ele falou assim, não, você vai enxergar isso que você tá enxergando. Eu falei assim, mas eu não tô enxergando nada. Aí ele, não, você tá enxergando. Doutor, o senhor falou que que é 99% da chance de dar certo, eu entro no 1% do errado? Aí ele falou, não, é que... Ele falou assim, pensa pelo lado positivo, você já enxergou um dia. Pior são as pessoas que nascem cegas. Aí eu falei assim, não. Eu falei assim, não. Eu falei assim, eu queria ter nascido cega. Eu falei pra ele, eu queria ter nascido cega. Eu falei assim, o senhor tem noção que eu nunca mais vou ver o azul do céu, nem o azul do mar? O senhor tem noção que eu não vou mais conseguir ver cores? Eu falei assim, eu sou professora. Eu falei assim, como é que eu vou trabalhar com as minhas crianças? Aí ele falou assim, Jennifer, quando uma cirurgia não dá certo para um paciente, a frustração não é só do paciente, é do médico também. Ele falou. E foi muito difícil, foi difícil porque eu tive que readequar todos os meus sonhos, né? E isso foi um período de 3 anos, até eu conseguir me aceitar como uma pessoa com E ajustar deficiência. tudo isso na tua vida, né? Eu me aceitei como PCD com muita dificuldade quando eu fui trabalhar na Secretaria de Esportes, que eu conheci o Eduardo Leonel, né, que é o técnico da Fast Wheels, né, e do paraatletismo de Santos, e ele falou assim, pô, você tem um biotipo legal, tal, você podia entrar na equipe. Aí eu falei assim, mas as pessoas vão saber que eu sou PCD? Aí ele falou assim, você competiria como uma pessoa com deficiência. E daí eu, caramba, todo mundo vai me ver como PCD, tal, porque eu tentava evitar. E daí eu falei assim, cara, você tá aonde você tá porque você não aceitou ser uma pessoa com diabetes. Durante um tempo que era só diabetes. Você não aceitava ser diabética. Como que você vai ficar vivendo a tua vida sendo uma pessoa com deficiência e não se aceitando mais como pessoa com deficiência? Então eu falei assim, para que eu possa caminhar, eu preciso aceitar Isso. Né? Eu preciso aceitar. Então eu comecei a conviver com as pessoas com deficiência, o que eu também não queria. E comecei a conhecer um monte de pessoas incríveis. Tanto que eu admirava muito o Carlos Neves e o Jacel Paulino, né? Que eram 2 competidores de cadeira, né?
E eu sempre via, assim, as corridas, eu falava, cara, esses caras são demais e tal. E daqui a pouco eu tava na equipe com eles, então aquilo me deu muita motivação, sabe? De estar do lado dos dois. E, meu, eles foram muito gente boa, sabe? Na minha inserção como uma pessoa com deficiência, conviver com eles me ajudou pra caramba. Então, assim, eu me aceitei como pessoa com deficiência. E eu vejo pessoas que não se aceitam, é muito triste. Tipo, todo mundo sabe que você é uma pessoa com deficiência e você acha que você tá mostrando pra todo mundo que você não é. Ah, põe meu rosto pra cá pra tirar foto. Ai, bate na minha mão pra falar que tem um degrau. E eu falei, eu não quero ser assim. Eu quero me aceitar. Eu quero me aceitar. E eu me aceitando, eu sei que você aceita exatamente como eu sou. Então, assim, tu vai falar que tu é PCD? Vou. Eu falo pra todo mundo. E eu sei que eu tenho os direitos, tenho deveres, eu corro atrás dos meus direitos como uma pessoa com deficiência. Tudo você usa pessoa com deficiência, porque eu sei do que eu tenho direito. É isso. Assim a gente chega ao final desse primeiro bloco, né, com essa manifestação muito forte e importante da Jennifer, que faz a diferença, que são um processo que realmente a gente tem que se aceitar e enxergar o óbvio, né? Que a gente está nessa condição e as outras pessoas já estão percebendo isso e a gente finge não estar, né? E aí quando a gente aceita essa condição, não é que você se diminui, na verdade você se amplia, né? Porque aí você passa a ter mais plenitude naquilo que você tem de potencial dentro da sua condição. Mas aí a gente chega ao fim desse primeiro bloco do Papo On Podcast, daqui a pouco a gente retorna, lembrando a você que no final do episódio vai ter o caminho para você se inscrever e participar do sorteio desse livro que a Jennifer escreveu, Vida que Segue, um propósito para inspirar e motivar. Fica conosco, daqui a pouco estamos voltando. Olá, a gente do Papo On Podcast quer agradecer você pela audiência. E queremos também fazer um pedido. A gente precisa do seu apoio para levar a nossa mensagem cada vez mais longe e para cada vez mais pessoas. Isso mesmo. A nossa meta é dobrar o nosso número de inscritos em 2 meses. E você pode nos ajudar de uma forma muito fácil nessa jornada. Vai lá, entra no nosso canal no YouTube, se inscreve e já ativa o sininho. Pronto, assim você vai receber todas as notificações sobre cada novo conteúdo do Papo On Podcast. Mas você ainda pode ajudar um pouquinho mais. Basta mandar a nossa campanha para sua rede de contatos. E assim, juntos, fazemos crescer o Papo On. E as nossas boas conversas vão conectar cada vez mais pessoas. Olá, estamos retornando ao segundo bloco do Papo On Podcast. Hoje a gente conversa com a Jennifer, autora do livro Vida que Segue, um propósito para inspirar e motivar. Antes da gente dar sequência aqui no bate-papo, tem um ponto importante que é quem está nos assistindo, que queira comprar o livro, como que tem que fazer para poder adquirir? Então, é através do WhatsApp do projeto mesmo. Posso passar? Pode. É 13 988 52 4352. Aí manda mensagem, daí fala comigo que daí eu passo as informações direitinho. Perfeito. E a gente também vai deixar na descrição do vídeo, né, o contato para você poder procurar a Jennifer e adquirir. Eu posso falar por experiência própria, peguei o meu semana passada com direito, inclusive, a uma dedicatória e um dia matei a leitura porque é uma história encadeada, né, que um capítulo leva ao outro e você fica preso ali e só quer parar quando chega realmente a última página e ainda querendo saber mais, né? Então, parabéns, é importante, um livro muito bem escrito que além de um conteúdo muito emocionante, né, que impacta a gente que está lendo, realmente atinge o propósito de inspirar e motivar. Parabéns pelo seu trabalho e que eu tenho certeza que todo mundo que tiver acesso e que já teve acesso ganhou muito em aprendizado de vida com a tua história de superação, de luta, né, de autoaceitação. Eu acho que realmente quem puder acessar e adquirir o livro e ler a sua história vai conseguir alargar a forma de encarar a vida. Obrigada, isso daí é propósito de Deus, não tenho dúvidas. E antes da Dai fazer a pergunta, já que você tocou nesse assunto, qual a importância da fé e da religiosidade na tua vida? Toda.
toda. Se não fosse Deus, se não fosse Jesus na minha vida, com certeza eu não teria suportado nada. É Ele que tem me inspirado, Ele que tem me levantado nos momentos mais difíceis. É Ele que me dá assim todo o suporte, todo o alicerce para que eu me mantenha firme e forte. Acreditar nele, com certeza, liberta a minha alma. Bonito. Muito bem. Bom, o que eu posso falar sobre o livro, acho que é importante eu falar também, que é uma leitura muito gostosa. Eu que tenho uma rotina, assim, muito apertadinha, eu fui lendo aos pouquinhos. E aonde eu fui, eu levei o livro comigo. Porque na hora que eu tinha eu vou ter meia hora, então eu vou ler mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou ter 20 minutos. Eu vou aproveitar os 20 minutos e vou ler mais um pouquinho. Porque realmente é uma leitura muito gostosa. E traz o teu olhar, assim, e os teus sentimentos, como você traz isso de uma forma tão bonita, que é prazeroso a gente aprender com a tua vivência. Fico então, feliz. É realmente verdade. um livro ótimo. Quem quer ter uma leitura aí prazerosa, gostosa, e que vai aprender, que vai inspirar, vale a pena. Parabéns, viu? Obrigada. Conta um pouquinho pra gente, Jennifer, como foi pra você? Antes você não tinha uma deficiência, né? E aí você tinha uma visão. E aí depois veio a questão da deficiência e a sua visão de mundo mudou. E aí você se depara com um preconceito até com você mesma. Como foi pra você isso, né? Entender se antes se você tinha ou não esse preconceito e depois ter que lidar com isso na sua vida. Na verdade, muitas vezes a gente tem um preconceito embutido, né? A gente é capacitista, mas defende a inclusão, a gente vive postando que não tem preconceito e, de repente, a gente tem uma atitude que nem nós mesmos sabemos que somos preconceituosos. E eu era assim, eu não conseguia, apesar de enxergar bem, eu não conseguia ver um palmo à minha frente, né? As dificuldades, né? Eu não me lembro de ter me preocupado com as dificuldades de uma pessoa com deficiência, antes de me tornar uma pessoa com deficiência. Então, eu tinha atitudes, sim, capacitistas. É muito difícil até falar, né? Porque dói, porque hoje eu sei o que é e eu sinto, né? Às vezes numa palavra, numa atitude, mas eu culpo as pessoas? Não, eu não culpo. Eu acho que eu posso, de repente, estar mostrando que essa pessoa está tendo uma atitude capacitista, porque às vezes ela nem está percebendo que está tendo essa Não atitude. tem a consciência daquilo, né? Exatamente. Então, assim, eu não posso ter raiva de uma pessoa por estar tendo uma atitude que um dia eu tive. E a minha visão de mundo passou a ser bem mais abrangente quando eu comecei a sentir o que era um preconceito, uma fala, né? As pessoas me subestimando. Isso dói, isso é difícil, né? Não, de repente alguém se colocar na frente para fazer porque supõe que você não é capaz, sem perguntar para você, você quer fazer? Você consegue? Sem te dar oportunidade. Eu sei do quanto eu consigo fazer as coisas. E mesmo que eu não consiga, eu quero tentar. Aí, tudo bem. Se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda. Mas eu quero tentar. Então, eu acho que esse é o ponto. Não subestime uma pessoa com deficiência. Porque a gente é capaz a gente tem tantas capacidades assim ilimitadas que ultrapassam tudo que as pessoas podem definir pra gente. É só darem a oportunidade. No caso, e aí é uma pergunta, assim, bem pessoal, para as pessoas terem um feedback. Por exemplo, se a pessoa não sabe como se portar ou como ela deve se direcionar a você, te incomoda se a pessoa perguntar, olha, como você prefere que eu faça? Ou isso é bom ou isso é ruim? Como você recebe isso? Eu recebo de braços abertos. Por exemplo, às vezes as pessoas vêm para me pegar, né? Eu vou te pegar para andar. Geralmente quem não tem costume, né? De andar com pessoa que não enxerga. Então ela vem e coloca o braço dela. Na verdade, quem tem que pegar no braço sou eu.
para sentir o braço dela aqui. Sim. Se eu for cair, eu tenho essa segurança. A pessoa vai e coloca o dela aqui, entendeu? Como se eu estivesse carregando. E daí, se eu cair, eu vou cair com tudo e ainda levo ela. Então, eu explico. Não é assim, tal. Então, eu acho assim, a própria pessoa com deficiência pode, né, tá dando esse suporte. Direcionar também o outro. Exatamente. E eu faço isso com as pessoas. E quando tem alguma fala também preconceituosa, né, eu dou também um alerta. Nossa, pô, principalmente se é alguém próximo, né? Tipo, né? Meu irmão, ou de repente a minha mãe tem uma fala de, olha, essa fala é capacitista, hein? Não sei o quê. Não sei o quê. Pô, você tem uma pessoa com deficiência aqui, tu fala isso? Não pode e tal, entendeu? Então você dá esses toques para as pessoas. Se a pessoa não se alertou do que ela disse, você às vezes não é proposital. Faz sim. Não é proposital. Às vezes é. Mas às vezes não é, entendeu? Às vezes é. Às vezes existem pessoas preconceituosas e de todas as formas. Sim. Entendeu? Então tudo bem, se a pessoa quer ser assim, mas eu vou falar. Mesmo que a pessoa tenha uma atitude. E seja, eu vou falar. Na minha frente, assim, eu passei a defender a causa e eu defendo mesmo. E a minha mãe sabe disso. Não importa quem seja. Não, tu vai falar. Eu vou falar. Não tem jeito. Comigo não tem mais essa, não. E nesse aspecto, a gente dá um pulinho aqui, você relata no livro, né, a sua experiência, você prestou um concurso público, foi aprovada, ingressou no serviço público em Santos e durante um bom tempo você enfrentou situações de assédio moral, né, dentro do local de trabalho e de atitudes capacitistas da sua chefe à época, inclusive dizendo que você que tinha que se adequar ao ambiente, não o ambiente se adequar a você, porque ali não seria um depósito de pessoas com deficiência, né? Como é que foi para você viver essa situação? Você chegou a fazer algum tipo de denúncia? Qual é o que você analisa da questão da participação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? Então, essa questão de sofrer o assédio, eu já sofri antes mesmo de me tornar PCD, porque eu estava perdendo a visão e comecei a ficar estrábica. Então, mas só que eu nem como eu era muito jovem, eu não tinha uma ideia de que aquilo era um preconceito ou um assédio. E eu lembro que eu trabalhava na Policlínica do Gonzaga e tudo que acontecia errado estava acontecendo por minha causa. Porque ela é birolha. Então, marcaram errado, não era a minha letra, marcaram errado, tal. Já sei quem é. É aquela menininha ali, ó, ela tá perdendo a visão, ela tá estrábica, birolha, sabe? Então, eu sofria com essas coisas. Quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, que daí eu fui locada em outro local, lá era um local que precisava mesmo de adequação. Trabalhava com arquivos muito antigos, então assim, não me enxergava de fato, precisava de uma lupa ou no computador, sabe, adequar, aumentar a letra, tal. E a pessoa falou que não faria isso, porque eu era a única pessoa com deficiência e quem tinha que se adequar ao lugar era eu. Então, ela não, as pessoas tinham arrumado as cadeiras, as mesas, posicionado de uma forma para que eu não trombasse. Ela mandou pôr tudo de volta no lugar e falou para mim que caso trabalhar ali fosse prejudicar minha saúde, a melhor coisa que eu podia fazer era me exonerar. Aí, melhor para quem, né? Exato. Daí eu olhei para ela e falei, você tem filhos? Aí ela falou, não. Aí eu falei assim, a senhora está falando isso para mim? Porque a senhora nunca viu um filho prestando concurso durante 3 anos para entrar e ser concursado, ser um estatutário. Eu falei assim, mas a senhora pode deixar, me coloca 8 horas para bater carimbo que eu vou ficar aqui, eu não vou sair. Então eu fiquei 8 meses batendo carimbo com o dedo inchado. Nossa. Mas eu não saí de lá. Eu não saí. Às vezes eu ia pro banheiro, eu ficava 1 hora no banheiro chorando.
falava, Deus, me dá força. Foi Deus. Aí Deus me dá muita força, Senhor. E, tipo, as pessoas lá eram maravilhosas. A única pessoa que não era legal comigo era a gestora, superiora. E daí, pra mim, assim, eu falei, eu não vou desistir. Eu posso ficar aqui. Quanto tempo for, eu não vou desistir. Até que me relocaram para a Secretaria de Esportes. Então, eu sei, né, que a gente tem pessoas de vários tipos que não sabem lidar, né, com pessoas com deficiência. E hoje eu entendo isso. E ali, para mim, foi com certeza, durante o tempo que eu fiquei, o melhor lugar para ficar. Até que surgiu a escola de surf. Que daí eu realmente, gente, me sinto muito respeitada, valorizada, assim. Com função, sabe? Que as pessoas falam pra mim, faça isso, acreditam no meu trabalho. É muito bom isso, é muito bom você se sentir importante, você sentir realmente que as pessoas acreditam no seu trabalho. Sabe, o Cisco virar e falar, meu braço direito, ela faz isso e faz aquilo. Então, assim, eu me sinto realmente valorizada. O lugar que eu trabalho, com certeza que todos da equipe tenham um olhar de respeito. E isso é importante. Né? Talvez porque estamos trabalhando com pessoas com deficiência. Então, a gente aprende a realmente olhar e ter um respeito diferenciado. E é incrível isso. Eu nunca senti nada igual. Faz toda a diferença, né? E não poderia se esperar nada de diferente de um ser humano como é o Cisco, né? Acho que isso tem tudo a ver com ele, enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano. Então, fica aqui mais uma vez os parabéns. Depois a gente vai voltar a falar do Cisco mais um pouquinho, mais pro final, né? Da nossa conversa. E a gente, no intervalo aqui, a gente também tocou num assunto, a partir daquilo que a Day levantou, sobre o seu autopreconceito, né? E que você falou que você tinha isso em si, que nem percebia, e que foi um processo de autoaceitação também, depois de se ver como uma pessoa com deficiência. Tem uma parte do livro, e a gente fica aqui dando spoiler, mas é para deixar as pessoas curiosas, que você fala sobre a questão da solidão, do afastamento dos amigos, e aí nessa parte você relata um episódio e que antes de você perder a visão, você estava passeando ali pelo calçadão da Praia de Santos e você viu um amigo que recentemente tinha sofrido um acidente, né? Isso. E estava na cadeira de rodas, e você com um grupo de amigas, e na época você se coloca como uma pessoa, uma certa celebridade, uma pessoa famosa no meio da turma, né? E que você evitou esse seu amigo naquele momento, e que depois, quando você vivenciou a sua deficiência, ele foi uma das pessoas que mais te apoiou, né? Que ensinamentos você tirou e tira dessa passagem? Foi uma passagem bem difícil. Eu não gosto da pessoa que eu estava me tornando, né? Então, eu acho assim, Deus sabe de todas as coisas. E você diz até de uma celebridade, não, era até uma pessoa besta, né? Uma pessoa idiota, né? Que não tinha, né, a capacidade empática, né? Empatia, né, pelo outro. Então, desse período, o que eu consegui tirar é que a gente realmente precisa estar se colocando no lugar do outro. Porque a gente nunca sabe como vai ser o nosso amanhã. O que você está causando para alguém hoje pode ser aquilo que vão causar para você amanhã. Então, tenha altruísmo, seja empático, tenha amor ao próximo, né? Às vezes é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, né? Porque a gente não tem a menor ideia do que o outro está passando. Mas, assim, faça o possível para que a outra pessoa se sinta bem, né? Para que a outra pessoa sinta acolhimento, né? Quando a gente
tá passando uma dificuldade, eu não digo só se tornar uma pessoa com deficiência. Às vezes a gente fala que não quer ninguém perto, mas não é verdade. Esse é um momento que a gente precisa de abraços, que a gente precisa de pessoas que realmente sempre estiveram por perto. Não abandone, sabe? Não esqueça essa pessoa. Ela tá precisando de ajuda, ela tá precisando de carinho. Então, eu me senti muito sozinha durante essa trajetória minha, porque eu tinha muitos amigos e de repente todos desapareceram. E de repente a pessoa que um dia eu evitei de estar perto, que eu estava com essas companhias que me abandonaram, foi a pessoa que me acolheu no momento que eu mais precisei. Foi a pessoa que estendeu a mão, sabe? Então o mundo é realmente uma sorte revés, né? Então eu aprendi que é uma roda gigante. Um dia você está em cima, no outro você está embaixo. O meu mundo girou. E assim, eu acabei perdendo a visão. Eu tenho uma visão limitada, mas a minha visão de mundo é mais abrangente do que de muitas pessoas que enxergam 100%. Tem um capítulo, né, sobre inclusive tem um capítulo, né, no seu livro, Uma Nova Visão. E o que isso significa para você hoje? Para mim, a possibilidade de estar compartilhando, né? De estar contribuindo, de repente, de uma forma benéfica para que outras pessoas não ajam da mesma maneira, né, que eu agi. Que elas possam ter, né, a oportunidade de estar se assemelhando a essa leitura e, de repente, perceber algo, porque eu era uma pessoa que não tinha uma deficiência, eu era uma pessoa que eu tinha diabetes, e para mim a diabetes era o fim do mundo, e as coisas foram acontecendo, né, de uma forma assim, eu não aceitei a diabetes, e daí acabei tendo as consequências. E o que eu mais tentei prezar é assim, quando eu me tornei PCD, eu falei assim, cara, porque você ficou tanto tempo na inaceitação de algo que era tão simples. Era tão simples de você ter um controle, sabe? Era simplesmente você ter a consciência de estar fazendo as coisas direito. E, de repente, a tua vida desandou por causa de não ter se aceito diabético. Uhum. Eu não vou deixar de me aceitar como uma pessoa com deficiência. Porque se eu não me aceitar como PCD, eu não vou conseguir caminhar. Todos vão saber que eu sou. Por que eu vou evitar que me vejam assim? Talvez você ia permanecer no erro ali também, né? Já tinha vivenciado isso só com a diabetes e agora tinha uma coisa a mais ali. E até publicar o livro foi uma forma de mostrar, poxa, eu tenho 44 anos hoje, mas mostrar para muitas pessoas que muitas vezes não me viram mais, caramba, isso aconteceu com ela, sabe? Eu quero mesmo que as pessoas saibam que eu sou, apesar que muita gente já deve saber que toda hora aparece alguma reportagem, né? Então, hoje em dia, às vezes, mas há pouco tempo, não. Há pouco tempo eu não aparecia em reportagem e tal. A minha publicação foi nesse intuito mesmo de eu sou PCD. Eu quero que todo mundo saiba o que aconteceu comigo e eu não tenho vergonha de falar que eu sou uma pessoa com deficiência. Até às vezes meu namorado fala assim, nossa, mas você precisa assim, pra mim não tem problema, tem pra você? Eu falo, tem pra você? Pra mim não tem problema nenhum. Porque eu não tenho vergonha de mostrar o que eu sou. Eu sou assim, eu tenho diabetes, eu tenho insuficiência renal, eu tenho deficiência visual e eu sou essa pessoa. Eu sou muito valorosa, eu sei disso. Tocando no assunto de namorado, isso foi difícil para as suas questões de relacionamento pessoal? Com certeza, com certeza. Logo que eu perdi a visão, eu ficava com um menino, né? E
E eu lembro que eu fiz a cirurgia, aí ele não sabia que eu tinha feito cirurgia, e daí ele entrou em contato comigo, daí, vamos, oi Jennifer, vamos no cinema, tal. Então, eu preciso te falar um negócio. Eu fiz uma cirurgia, tal, e eu perdi a visão. Aí, tipo, ele parou de falar assim, eu tenho um negócio aqui pra fazer, depois eu te ligo. Aí eu tô esperando ele ligar até hoje. Nossa. Foi bem isso. E as dificuldades, assim, foram crescentes. Porque muitas vezes, principalmente assim, quando as pessoas... você conversa pela rede social. A pessoa te vê e acha que você é bonito, tal. Mas ele não sabe nada da sua história. Não sabe o que aconteceu com você e ele só tá vendo uma imagem. E daí você começa a conversar com a pessoa. E daí quando você conta o que é, né, o que tem, aí você vê a diferença. É assim, tá bom, tal, daí daqui a pouco tá bloqueado, sabe? São umas coisas bem assim. O meu namorado, eu conheci na academia. Tava na academia, daí ele fazia academia, foi em 2017. Gente boa, assim. Bem legal. Foi Tamo tranquilo? junto, assim. Não teve um... Não, eu falei assim, você sabe que eu tenho deficiência visual, né? Sei, qual o problema, sabe? Tipo, uma pessoa bem... Não teve um problema. Não teve. Porque não pode ser um problema, né? Não pode. Até porque não é um problema. Não tem. Não tem problema. Que bacana. E tem você, né, por ter adquirido a deficiência visual, você também precisou passar por alguns ajustes no teu cotidiano, né? Como é que foi esse processo para você recuperar a questão da autonomia, da independência? Você recorreu a fazer algum tipo de treinamento? Como é que você vê a questão da acessibilidade também para a pessoa com deficiência visual nos espaços públicos e privados? Como é que foi esse processo para ti? Eu acho que a acessibilidade é um lixo, literalmente falando. Eu acho que falta visão em quem tem muita visão, né? É o que eu tô falando, de ver as dificuldades, não só para uma pessoa com deficiência visual, mas calçadas, né? A coisa mais horrível para a gente andar com a bengala, sabe? Pra gente a questão de uma calçada lisa, sabe? Seria até para uma pessoa que anda com cadeira de rodas ou com outras deficiências, né? Não... sabe, um piso adequado, liso, seria o melhor pra gente. E eu vejo assim que o calçadão da praia, aquele calçadão é terrível. Eu já tropecei várias vezes, sabe? E daí que é o mosaico português, né? Exatamente. Aquilo sofa. Isso foi tema outro dia de uma conversa nossa aqui também. Porque ele tem um lado da beleza, mas da prática não funciona, né? E acho que as pessoas precisam acordar para essa realidade, né? Você não pode... Minimamente tinham que fazer em alguma parte um trecho dele liso para que o deslocamento seja feito da forma adequada, porque é um problema mesmo, né? Exatamente. Eu lá perto da escolinha, né? Que é a escola adaptada, até a gente tem a rampa. E daí, outro dia, o pessoal falou, tem que chamar o pessoal para arrumar, porque tá tudo solto. E uma pessoa tropeçou lá. Um dos alunos não era cadeirante e tal. Mas, assim, a gente tem um lugar que é uma escola adaptada, né? E um déficit desse, né? Que não pode acontecer, né? São pessoas que transitam com dificuldade. Sim, ou um idoso com uma mobilidade reduzida. Exatamente. O aluno não consegue levantar o pé... e não tem às vezes a mesma firmeza, então uma pedra solta já vai representar um tombo. Inclusive num outro episódio que a gente conversou, a questão das quedas, principalmente em espaços públicos, é um dos maiores causadores de morte de idosos no Brasil. As pessoas caem, acabam tendo uma fratura ou batem a cabeça, tem uma lesão, né, no cérebro e vão a óbito por causa de uma besteira, né? Simplesmente uma pedra solta.
Então é uma questão realmente que precisa ser olhada com mais atenção para que as atitudes de fato sejam tomadas, né? Então E você frequentou o Lar das Moças Cegas em Santos? Eu fiz a aula de mobilidade, né, com o Gilmar e a Magda. Eu tenho uma lembrança de nomes, assim, é impressionante. E foi, eu acho que 2 anos. Também passei na psicóloga lá. Assim, não me tornei aluna, né? Mas fiz adaptação lá. Para mim foi muito bom também. Foi logo que eu perdi a visão. Comecei lá. E lá eles Foi uma época te de ensinaram a adaptação. como se orientar, estratégias, A gente andava até na rua, né? fazia treinos. Com a bengala. São treinos. É diferente de um aluno que vai todos os dias, né? Que Sim. vai lá, pratica no fogão, né? Que não, eu não sei porquê, mas não foi o meu caso. Não sei se que lá são os alunos que só perdem, né? Total. Que são Sim. internos, né? Mas no meu caso era só mobilidade mesmo, treino. Foi Eu até por um gostaria de tempo. ter feito aulas assim, porque tem algumas coisas mesmo que são bem, bem difíceis pra Sim. mim. Você já morava sozinha antes? Eu não moro sozinha. Mas no momento, a sua mãe sempre esteve com você Sempre. Eu não moro sozinha. Minha mãe mora comigo. e Foi a precisou minha fazer bênção. muitas adequações na casa? Não. Não, é o que até falei, porque no local que a gente tá, que não tem essa transição de móveis, sabe? Uhum. É mais fácil de você se adaptar. O problema é quando muitas pessoas moram num local e a gente sabe que aquela mobilidade, uma cadeira que de repente estava ali, se Modificou. movimenta, uma mesa que estava ali se movimenta. O resto eu acho que é até memória, né? Fica Uma criança que deixa um brinquedo pelo meio do caminho. caminho e tropeça, A sabe? bolinha. Exato. Então, como sou eu e ela, né? E quando era meu pai também não era uma coisa assim difícil. Eu acho que eles estavam muito acostumados, né, comigo, Com essa dinâmica. né? O meu irmão foi passar uma temporada lá, eu fiquei tropeçando o tempo inteiro, que ele modificava o local das coisas. As coisas. E daí eu já não estava mais acostumada com daquele jeito, né? Então isso é complicado. Mas é muito difícil assim, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, a minha bagunça eu sei como eu deixo. Então se eu deixar, várias canetas aqui, deixei uma borracha aqui, deixei aqui, eu sei que aquela bagunça tá daquele jeito. Aí se vai alguém e pega a minha bagunça, arruma do jeito que pensa e coloca em outro lugar, aí é difícil. Aí é difícil. Porque o jeito que a pessoa arrumou e tirou a minha bagunça, eu já não consigo achar o jeito que ela fez. Né, mãe? Né, mãe? A mãe faz isso? Às vezes. Talvez. Não, mas isso aí tava uma bagunça também. A minha bagunça. Ó, vou falar pra você, o Osmar, meu chefe, grande amigo, diretor, ele não é deficiente visual e ele tinha a mesa dele com uma organização própria. Então ele já deixava um recado, favor não mexer. Na mesa? Porque se tirasse, mas ele sabia assim, ligava, Reginaldo, vai na minha mesa, na pilha tal, tem um papel, não sei o que. Você tava lá. Então, aí às vezes o pessoal ia pra limpar e tentar, não, vou dar uma organizada aqui, meu Deus, aí virava o caos. Porque tudo que ele tinha deixado na memória, onde estava, sumia, né? E depois não perdi. Então, acontece, não faz parte do dia a dia de muitas pessoas, essa organização própria, né? E que no seu caso tem um sentido maior, até porque você precisa saber onde cada objeto está dentro do que você vai memorizar, para que depois você possa localizá-lo, né? Tem todo E dentro uma lógica, da né? tua autonomia ali, você consegue, por exemplo, cozinhar e fazer tudo que você gostaria? Ou ainda tem algumas coisas que você não... Não, na verdade, cozinhar, eu nunca cozinhei, eu odeio cozinhar. Mas porque você não gosta? Eu odeio, eu nunca quis, não quero, odeio cozinhar, odeio, meu. Só de pensar me dá rinite. Essa foi ótima. Eu odeio. Se tiver, assim,
se tiver que cozinhar, eu prefiro comer alface. Sem brincadeira. Eu odeio. Eu não posso odeio falar que eu cozinha. sou fã da cozinha, também não sou, não. Nossa, eu não suporto. Nunca gostei, nem quando eu enxergava. E se você estivesse morando sozinha, como ia ser? Eu ia comprar. Pedir pronto e pronto, tá mais resolvido. Ainda mais. Resolvida. Ainda mais Resolvido, hoje, tem não- muitas opções. Não tem- vou cozinhar, eu me não- recuso, não gente. tem problema. Não, fiasco, assim. Eu conseguia fazer as coisas legais, assim, no forno, no micro-ondas, sabe? Aham. Mas Não. cozinhar não tem jeito. Mas tem uma outra coisa que você gosta muito, que é a prática de atividade física. Eu Isso amo. sempre te acompanhou desde Desde sempre, né? Desde sempre. Qual a importância, né, do esporte também nesse seu processo que a gente pode colocar de renascimento após a perda da visão? O esporte com certeza foi um dos alicerces, assim, para que eu pudesse estar me reencontrando como pessoa, sabe? Porque eu precisava estar achando algo que me desse uma motivação. E o esporte foi isso, foi um motor, né? Além de ter me dado a oportunidade de ter conhecido pessoas com deficiência, porque eu competia e eu viajava e eu conhecia várias pessoas. Então, assim, eu lembro até de uma pessoa que a gente conheceu eu acho que foi numa viagem que era pré-olímpica, e foi em Campinas. E eu olhando de cima para baixo, eu enxergo melhor do que olhando de baixo para cima, né? E olhando reto. Então a gente estava na arquibancada e estava até alto, assim, eu estava olhando para baixo. De repente, eu vi um rapaz andando que nem um Mowgli. E eu nunca tinha visto, né? Eu não sei nem te dizer. O rapaz não conseguia ficar reto, sabe? Mais primitivo, assim, seria. Mowgli mesmo, Como assim, se com a ele mão no chão, assim, ele andava Sim. assim, igualzinho. E daí eu falei, nossa, né? Eu falei, como, né? Como, gente? E eu acho que ter o contato, né? Foi isso, é isso que está acontecendo comigo. Ter contato com outras pessoas com deficiência, outros tipos de deficiências, me fez ver assim que, por que eu ia ficar me vitimando, sabe? Achando que eu era, sabe, coitada. Isso me ajudou demais, sabe, nesse processo de me aceitar como uma pessoa com deficiência. E daí, eu falei assim, cara, eu quero mais poder mesmo tá mostrando para as pessoas que a gente, sabe, consegue sim fazer tudo o que a gente quiser dentro daquilo que nós conseguimos conduzir. Então, assim, ninguém vai definir para mim o que eu vou poder fazer. Eu vou além. Você não consegue fazer isso. Quem te disse que eu não consigo? Sabe? Você tem 5% de visão, você não consegue gravar um vídeo para postar no TikTok. Eu ganho dinheiro no TikTok, entendeu? Eu ganho dinheiro fazendo missão. Já ganhei mais de 50 mil. Então, assim, não fala para mim que eu não consigo. Me dá o instrumento para eu trabalhar e ver se eu não consigo. Que eu vou mostrar que eu consigo. E aí você entra nesse ponto aí do TikTok, né? Você tem milhares de seguidores. Como que é essa produção desse conteúdo? Você, além, né, de coisas que bombam na própria rede, você também fala sobre as suas questões no TikTok? Como que é esse trabalho? Então, eu faço muitas missões, né? De marcas. E várias vezes eu mostro que eu sou uma pessoa com deficiência. Porque eu acho importante, assim, não tem, como posso dizer, cotas. Não existe isso. Assim, mas eu acho importante eu mostrar que a gente consegue. É isso que eu falo, a importância de mostrar a valorização PCD nesse meio. Eu entro no mesmo patamar da disputa e consigo ganhar. Então, para mim, isso é muito legal. Estou mostrando que, legal, a pessoa com deficiência consegue se inserir e consegue sair muitas vezes melhor do que uma pessoa que não tem deficiência. Então, eu divulgo, sim, que eu sou PCD,
que eu luto pela causa PCD, mas eu percebo, o que é claro ali no TikTok, é que as pessoas gostam de visualizar as deficiências. Se você é uma pessoa que é uma deficiência invisível, você não tem a mesma... O mesmo impacto. O mesmo impacto, exatamente. Exatamente. E daí, na questão de estar mostrando, assim, né, impactando dessa forma, eu não faço. Não faço. E tem um lado que é do ser humano, né? Que é a questão do sensacionalismo. E aí, nesse Exato. aspecto, esbarra por esse caminho, né? Porque aí, uma pessoa que tem uma apresentação física muito diferente, que cause uma comoção, aí às vezes as pessoas vão acessar mais, e não por respeito, na verdade, por uma coisa mesmo do sensacionalismo. Então, Ou porque gostou daquela pessoa, do jeito dela. Porque a gente tem esse deveria lado. se aproximar da pessoa por isso. Porque eu gostei Sim. dela, ela é Tem esse legal, lado, né? mas- Alguma coisa eu me identifiquei com essa pessoa. Mas eu não sei se é a maioria. Que nem eu fiz uma propaganda lá, que eu lembro, até essa menina até bombou. É uma menina que é cadeirante, e eu não sei qual que é o diagnóstico, mas ela levanta, ela consegue levantar, ela levanta assim, e ela se movimenta assim. É muito bonita a menina. E a gente fez uma propaganda pro Infinity Pay. Acho que eu tive 1 milhão de visualizações. Ela bateu 5 milhões. E daí, eu vi os comentários. E um dos comentários era: Infinity Pay é tão bom que faz até milagre. Que viu a menina levantando. Aí eu falei assim, pô, caramba, sabe? Eu não gosto desse tipo de comentários, né? E daí a minha mãe até fala, não entra, não discute com essas pessoas, né? E quando eu vejo alguma coisa assim, eu não consigo ficar calada. Independente do que eu vou lá e comento, sabe? Eu tento argumentar. Independente se é para pessoa com deficiência, Sim. ou se falar de uma criança, de qualquer coisa. Sim. Eu vou lá e quando eu vejo algum comentário assim, me incomoda. E eu vou e eu falo. E daí, assim, pra mim, entendeu? Eu prefiro não ter 5 milhões de visualizações, né? E ter esse tipo de impacto. Não, eu mostro, que eu já ganhei algumas propagandas mostrando, andando com a bengala, mostrando eu fazendo atividade. Mostrei que eu sou uma pessoa com deficiência, faço atividade física e tal. E isso inspira, isso motiva. Pra mim tá legal, sabe? Nos comentários. Se tiver hater também, não tô ligando. Mas assim, eu não quero que seja uma coisa, como que eu posso dizer? Chocante, Sim. entendeu? Sim. Mas a mensagem que eu passo, eu sei que é importante. Que as pessoas... muitas pessoas já vieram falar. Que nem eu fiz um vídeo que é criando asas e voando. Muitas mães que perderam os filhos vieram e falaram, como é que faz, tal, não sei o quê. E eu fiz para essas mães. E daí depois eu contei a minha história para elas. Eu falei, eu sou PCD e tal. Dela, caramba, você tem 5% de visão e você consegue fazer coisas que muitas pessoas não conseguem. Ela falou, a sua história me motivou. Eu queria que meu filho tivesse tido a oportunidade de conhecer você. Que hoje ele estaria aqui, eu tenho certeza. Não teria se matado por depressão. Então, assim, eu quero que a minha história seja isso. Sabe? Estimule pessoas, inspire pessoas. Se eu conseguir dar sentido a uma pessoa, pra mim, já foi suficiente. Tá valendo, né? Já tá valendo. Com certeza está. A gente está quase indo pro fim, né, do bate-papo. O último capítulo do seu livro, ele é praticamente dedicado à escolinha, né, de esportes radicais, esporte de surf adaptado e ao próprio Cisco, né? Você já falou, mas é legal dar uma reforçada que qual o peso que a escola de surf adaptado e o próprio Cisco tem na sua vida? Bem, o Cisco é uma inspiração, o Cisco é um ícone, né? Que
com certeza transformou, né, a minha vida. Num dos momentos mais difíceis, né? Como eu já havia dito. A escolinha, né, e toda a equipe que está lá, são pessoas que me inspiram. Porque, dentre tantos lugares que eu já estive inserida, e eu vi qual é, né, a relação de trabalho, de companheiros de trabalho e da pessoa com deficiência, com certeza ali é o lugar que eu mais senti acolhimento e realmente um lugar de inclusão. Porque incluir não é você pegar uma pessoa com deficiência e jogar num local e deixar ela com um mobile. Não. Incluir é você dar a oportunidade dessa pessoa participar, dar a oportunidade dessa pessoa ter voz, dar a oportunidade dessa pessoa mostrar. Isso é incluir. Você respeitar a ideia, a capacidade dela. E ali existe isso. Pessoas que me escutam, pessoas que me respeitam. Eu nunca estive num lugar de inclusão como é a escola de surf adaptada. Porque existem pessoas que realmente respeitam a pessoa com deficiência. Isso aí. É muito legal e inspirador, né? Também nesse aspecto a gente conhecer e aprofundar na história de um espaço público, né? Que transforma vidas, né? Transformou a sua e tem transformado a vida de centenas de pessoas desde que foi iniciado esse projeto. Realmente é muito legal a gente saber que essas experiências acontecem, porque a gente vive um momento como que às vezes as coisas ruins, pesadas, né? Tragédias acabam tendo sempre mais espaço e mais visibilidade. Parece que nada funciona bem, que nada tem jeito, e aí quando a gente conhece de perto, né, e possibilita que esse conhecimento chegue para mais pessoas de algo tão bom que é feito, é muito gratificante para nós, né? No seu caso, acho que duplamente, né? Mudou sua vida profissional, mas também surfando, porque você também pega onda lá agora, né? Com certeza. Era assim, eu sempre olhei e via as pessoas surfando e falava, cara, como eu gosto disso, sabe? Sentava assim na areia e ficava olhando pessoas surfando. Eu, caramba, como é que eles conseguem fazer isso? Eu nunca imaginei que eu conseguiria, sabe? E foi perdendo a visão que eu vi que eu poderia. Então é muito incrível isso, porque antes eu enxergava e não conseguia. E hoje, mesmo com a visão limitada, eu consigo surfar, sabe? Então, se eu consigo, quem disse que você não e você não, sabe? É só tentar. Vamos lá, minha mãe também. Vamos, mãe. Sabe? Não. Que momento você vai ter essa coragem? Porque lá, além das pessoas com deficiência, tem os idosos também, né? Tem a terceira idade, né? Olha aí, tem tá gente vendo? com mais de 80 anos lá surfando. Eu já vi uma reportagem de uma senhora de origem japonesa que mora em São Paulo e ela descia, não sei se ainda com frequência, para participar das aulas. Acho que foi do Profissão Repórter, uma vez que fizeram uma matéria entrevistaram ela. Ela vinha de São Paulo, pegava o ônibus lá para poder fazer as aulas. Quem sabe um dia, né? Né? Gente, é muito bom. É muito bom. Eu tô desafiado a pegar uma onda e a Daya fazer uma tatuagem. Ai, meu Deus. Eu não posso pegar uma onda também? Mas essa você já pegou. É a Você já surfou? É a mesma coisa que Não eu faço. tive sucesso, mas eu já coisa que tentei. eu falo, eu posso É pegar difícil que eu falei assim. Eu posso fazer uma tatuagem? Eu já fiz, então não vai ter. Eu tentei surfar, mas é difícil, não consegui, não tive sucesso. Eu acabei desistindo. Mas tem uma sementinha aí plantada. Vamos ver. E diante disso tudo, veio o seu livro, né? O que te inspirou a escolher o nome Vida que Segue para colocar nele? A minha vida. A minha vida. Porque eu achei que não ia ter um prosseguimento, sabe? Eu achei que minha vida estava estagnada quando eu perdi a visão. E eu vi que se nós não desistirmos, a vida segue. Então, para mim, assim, todas as conquistas, cada trecho percorrido, para mim, claro, é muita vontade, né? Porque tem gente que olha para mim e fala assim, eu acho que eu não aguentaria tudo que você viveu. Eu falei, você aguentaria, sabe? Só não aguenta se não quer, sabe? Então, assim,
a gente encontra a força, porque a força não tá em mim, sabe? A força vem de cima. E eu sempre deixei isso claro. Não sou eu, é Deus, sabe? Deus, com certeza, em todo o meu caminho, transformou a minha vida. Sem Deus, eu sei que eu não conseguiria. Então, o que me leva a alcançar tudo, com certeza é Deus, sabe? Deus me deu minha mãe, Deus me deu meu pai, que foram 2 pessoas que ele sabia que eu precisaria na minha vida. Tudo, eu sou muito grata a Deus por tudo, por cada coisa que acontece na minha vida, que transformou a minha vida, pela deficiência, que me fez uma pessoa melhor, sabe? Tudo que acontece na minha vida é Deus. Se não fosse Deus, a vida não seguiria. Sim. E graças a Deus a vida que segue. Amém. Bom, chegando ao fim, né, do nosso bate-papo, que tá muito gostoso, a gente fica aqui muito mais horas conversando. Fala pra gente, Jennifer, pra quem ou pra o que você dá um like? Eu dou um like pro Cisco. Eu dou um like pro Cisco. Porque esse cara faz as coisas com amor, faz as coisas, sabe, com devoção, realmente. E ele transforma vidas. Ele transforma vidas. Pessoas que muitas vezes seriam olhadas com menosprezo, subestimadas. Ele vai lá e fala, eles vão conseguir. Valoriza, né? Valoriza e ele fala, não, vai dar certo. E o negócio vai, sabe? Então, é uma pessoa que acredita. Uma pessoa que acredita e que faz. Então, para mim, o like é pro Cisco. E o seu dislike, o seu negativo? Meu dislike é para o capacitismo, né? Capacitismo acho que é uma derrota do ser humano, né? Pro ser humano. Né? E eu digo assim, quando a gente promove algo errado, né? Algo ruim para os outros, a gente tem que pensar que um dia isso pode afetar a gente também. É essa minha dica, né? Muito bem. E quando você não estiver mais aqui, como você gostaria de ser lembrada? Eu quero ser lembrada como uma pessoa que lutou pela causa PCD, pela valorização da pessoa com deficiência e pela inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, com valorização e respeito. Muito bem. Perfeito. Obrigado, Jennifer, por ter topado, por estar conosco aqui, aberto mais um pouco da sua vida, muito do que está no livro e outras coisas a gente conversou aqui também. Foi uma alegria, uma gratidão imensa para a gente poder estar com você. E quem quiser conhecer a obra, né, tem a oportunidade no sorteio que nós vamos realizar. Basta você deixar uma mensagem quando esse episódio está indo para o ar com a hashtag Vida que Segue. Né? Você deixa essa mensagem e no episódio seguinte, entre as pessoas que deixarem a mensagem, a gente vai fazer esse sorteio. Obrigado pela sua presença. Foi bastante positivo para nós, né? Foi isso mesmo. Muito obrigada. É um prazer ter te conhecido, conhecer a tua história, tuas vivências, viu? Muito obrigada mesmo. Seu livro é excelente. Eu adorei, estar de parabéns. Vou repetir aqui mais uma vez. E quem tiver o interesse de conhecer, realmente não vai se arrepender. É um livro muito gostoso de ler. E profundo. Isso. Exatamente. Eu quero agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade de estar compartilhando a minha história. E desejo de coração que muitas pessoas possam ter alcance através de vocês, né, dessa história aí, compartilhando com as pessoas, né, que elas possam ter acesso a isso, que é o mais importante para mim. Que as pessoas leiam, tenham cuidado e realmente compreendam a dimensão dessa leitura, que é muito importante. Sim. Agradeço de coração. E eu preciso mandar um beijo especial para minha sobrinha, que ela pediu que eu mandasse para ela, senão ela vai me matar. A minha pequena Como Lavínia. que é o nome dela? Lavínia. Lavínia. Aí, um beijo para você, Lavínia. Um beijo para sua mãe. Pra Como que é o nome da mãe, sua eu mãe? agradecer também a dona Miriam, por Dona estar aqui Miriam, comigo, minha que companheira. acompanhou você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Uma pessoa muito simpática também. Conversamos bastante aqui nos bastidores.
trocamos figurinha, demos risadas aqui juntos também, né? Gratidão de verdade por você ter dado essa oportunidade para todos nós. A gente espera também ter contribuído para que a sua mensagem chegue a mais pessoas, né? Esse é o nosso objetivo do Papo On Podcast, que é uma iniciativa do CRPI, né? Uma organização não governamental de Guarujá, que atende crianças e adolescentes com deficiência. A gente também tem uma parceria com o jornal Estância de Guarujá, que é o mais tradicional aqui da cidade, que também repercute, né, tudo que a gente produz aqui. E normalmente a gente termina os nossos episódios com uma fala, uma música, um texto, e aí eu me aproprio aqui para ler de um pequeno trecho de um poema que a Jennifer, que ela assina como Jenny Pavani, coloca logo na abertura do livro. E é assim: já não é possível ver para sentir, mesmo porque nem posso mais. Eu te contemplo sem te avistar e esbarro em ti em todo lugar, mas em nenhum deles eu consigo mais te encontrar. O que era comum se tornou costume e agora é a maior de todas as minhas saudades. E assim a gente fica e conclui esse episódio de Papo On Podcast, porque sempre boas conversas acontecem aqui. Até o próximo episódio.